Timóteo 3, no 12, diz o seguinte: todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Ei, peraí, o pastor estava falando de vitória, estava falando que Deus é o escudo, e a gente já vai ser perseguido. Meu irmão, as igrejas que falam por aí em vitória, 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 falando em vitória desse mundo, não leram Bíblia. As igrejas que leram vitória, 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 que falam em vitória, carro novo, carro importado, empregão, falam que a nossa esperança em ir para a igreja seria essa, não leram Bíblia. Veja se algum dos apóstolos morreu rico. Veja se algum dos apóstolos viveu uma vida sossegada. Veja se algum dos apóstolos viveu uma vida sem perseguição. Eu diria que a primeira coisa para você saber, que não diz que tem apóstolo hoje, né? A primeira coisa para saber é, ele se parece em algo com os 12. Os 12 não tinha nenhum rico. Os 12, o único que morreu de velhice foi João. Os outros todos morreram assassinados. Os 12 levavam surra física por serem crentes em Cristo. Os outros foram presos em cadeia, cárcere, presídio, por serem cristãos e por falarem da palavra. Os outros eram perseguidos, não tinham paz. Não por ser chamado de ladrão de dízimo, não por ser chamado de pedófilo, de prostituto, não, por serem cristãos. Então, olha o que diz aqui, 2 Timóteo 3, 12. Todos os que querem viver a vida cristã. Tu queres viver uma vida cristã, meu irmão? Porque tem gente que vive uma vida cristã de fantasia, uma vida cristã falsa, uma vida de Satanás com o nome de Cristo. E é muito fácil identificar, porque não é perseguido. O povo que não é crente aplaude, diz, aí, que pastor legal. Esse aí é gente boa. Não está vivendo vida cristã, meu irmão. A palavra me assegura. A palavra de Deus vem até nós pela Bíblia. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Jesus Cristo, não tem... Olha como ele é redundante. Viver a vida cristã, unidos com Jesus Cristo. Porque tem gente que diz que vive uma vida cristã falsa. Não é unido com Jesus Cristo. Uma vida cristã, unidos com Jesus Cristo, serão o quê? Perseguidos. Vai ser chamado de intolerante, vai ser chamado de fanático. Para que isso? Não precisa disso tudo, não. Não é tudo na vida, não é Bíblia, não. Tudo na vida não é igreja, não. Para mim é. A minha única conduta de vida e fé é a palavra de Deus, é Bíblia. Amém? Ai, tu não peca, não? Infelizmente peco. E me sinto muito mal quando peco. Mas eu não desisto, eu prossigo para o alvo. Amém? No 13 diz, porém, as pessoas más e fingidas como? Que fingem ter uma vida cristã. Que vivem ter uma vida cristã, mas é uma vida falsa, sem unidade com Cristo. Porém, as pessoas más, e são más essas pessoas, porque enganam, mentem, levam multidões para o inferno. Porque as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Meu irmão, ele não está falando aqui só de descrente, não. Ele está falando aqui de gente que diz ser cristão. Gente que diz ser cristão, mas se ajoelha para uma senhora. Gente que diz ser cristão, mas só reza, só fala em uma senhora. Gente que diz ser cristão, mas faz procissão, caminhada carregando o santo de barro, sofrimento como se aquilo pudesse pagar algum pecado. Gente que diz ser cristã, mas faz invocação de mortos, faz invocação de espíritos. Coisa condenada pela palavra. Quando você adora uma imagem de barro, que representa uma pessoa que já morreu, você está fazendo adoração a mortos. Então, espiritismo e catolicismo, adorador de idolatria de imagem, é a mesma coisa. É abominável nos olhos de Deus. Porém, as pessoas más e fingidas. Por que más? Porque o que não é bom, o que é bom, nós vamos aprender mais hoje. Bom é o que vem de Deus. Não tem a ver com a bondade humana, não.
Não tem a ver com, ai, como ele é bonzinho. Não tem ninguém bom. Jesus, quando o jovem rico disse, mestre, o que faço? Porque eu já cumpro o mandamento, o que é que eu faço? Agora, o que é que falta? Venda tudo que tem, dê aos pobres e me siga. Por que Jesus falou isso? É porque é proibido ter dinheiro? Não. É porque Jesus sondou o coração, Ele é Deus. Ele sondou o coração daquele jovem rico, que tinha boa intenção, mas o seu coração amava o quê? O dinheiro. E aí ele fez o quê? Eu vou tocar no que ele ama, para ver se ele vai querer me seguir mesmo. Se aquele jovem tivesse dito, vou vender agora, talvez Jesus tinha dito, pare, só me siga. Teria que ele fez com Abraão, quando foi matar Isaac. Mate Isaac, que eu lhe dei. Abraão nem pestanejou, meu amigo. Abraão nem reclamou. Ele foi, Deus é poderoso. Se ele me disse que ia me dar um filho e me deu, e ele está mandando eu matar, ele vai ressuscitar Isaac. Eu vou matar, ele vai ressuscitar, porque ele é Deus, e ele não mente, ele vai cumprir a promessa dele, e ele ia matar, Deus sondou o coração de Abraão. Ele ia matar mesmo, ia tacar o cutelo na cabeça do filho e ia matar. Quando ele levantou a mão com o cutelo, Deus disse, para Abraão, não mate o jovem, não toque nele. Está ali, eu providenciei ali um carneiro para você sacrificar. Estava o carneiro amarrado no pé, lá no deserto. Então, porém as pessoas mais infingidas irão de mal a pior. E mal a pior como? Às vezes o cara é rico. Às vezes o cara é milionário, às vezes o cara mora na beira-mar, às vezes o cara tem vários carrões. Mas ele vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Em que sentido? Se enganando, achando que porque vai numa missa, porque se ajoelha para um santo, porque vai no centro espírita, porque vai no candomblé, porque vai em outro lugar que a palavra de Deus condena, ele acha que está salvo. Ele acha que vai morrer e não vai ter consequência. Ou como os adventistas, que acham que a pessoa que morre sem Cristo, ela morre e some. Ela morre e evapora. Não tem consequência no lago de fogo. Meu amigo, se fosse assim, vamos para a gandaia. Vai morrer e vai desaparecer. Não vai ter consequência. Mas a palavra me diz diferente. A palavra me diz que haverá um sofrimento terrível e eterno. Amém? Porém, as pessoas más infingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, aí agora ele começa a falar para Timóteo, para o crente. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Aqui ele fala para Timóteo, mas está falando para toda a igreja. Quanto a você, crente de verdade, continue firme, não importa a situação, meu irmão. Continua firme. Firme em quê? Nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Se você não creu de todo o coração, se alguém vai numa igreja, está numa igreja, e não creu de todo o coração, diz que creu, mas é fingido, não é de todo o coração, não vai aguentar perseguição. Não vai aguentar ser humilhado por amor a Cristo. Não vai aguentar ir preso, será, hein, por amor a Cristo? Como nós vimos aqui no culto de quinta-feira. Se alguém espada, espada. Se alguém prisão, preso será. Vai chegar o momento em que os crentes vão para o presídio, para o PPO, para a triagem, lá em Taitinga. Por quê? Porque são crentes. Se prisão, será preso. Se espada, será morto, sem renunciar a Cristo. Nós vimos aqui no culto quinta-feira. Culto de doutrina. Porque quem é do mundo não aguenta nem ouvir. Nós vimos, chegou uma mulher aqui, desconhecida, sentou aí, não aguentou, levantou e foi embora. Não aguenta ouvir. Porque quer ouvir, sabe o quê? Jesus te ama. Jesus te ama e eu também. Me mostra na Bíblia, Jesus falando isso para alguém. Me mostra na Bíblia algum apóstolo pregando isso. Agora eu te mostro, ele dizendo, arrependei-vos. Eu mostro ele dizendo para o apóstolo Pedro, que em um momento que foi usado por Satanás, ele disse, sai de retro, Satanás, passa para trás. O apóstolo Pedro. Então, palavra de Deus não é ilusão não é conto da carochinha para ninguém se sentir bem, não. É para você entender que se você não viver uma vida cristã unida com Cristo, você vai se sentir mal nessa terra e na vindoura mais ainda.
Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Isso aqui é importante. Tem gente que está em igreja, eu já ouvi de vários. O pastor todo desmantelado, o pastor todo troncho, pastor afeminado, pastor maquiado, pastor rico e as ovelhas passando fome, pastor mentindo, pastor saqueando o dinheiro das ovelhas. E aí o cara diz, não, eu sei que não é perfeito não. Quem é que é perfeito? Ninguém é perfeito. Eu quero ficar aqui, é no erro. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. No fundo o cara sabe, meu irmão. No fundo o cara sabe quem é que ele está ouvindo ali no domingo. No fundo o cara sabe. Mas aí ele coloca na mente aquela pessoa, às vezes eu já vi isso acontecer, conheço pessoas que vocês conhecem, que hoje diz, meu Deus, como eu fui iludido. Porque eu colocava aquela pessoa num patamar acima de um ser humano. E por eu botei nesse patamar, eu aceitava que ele fizesse qualquer coisa com as ovelhas. Né, Janaína? Entende? No 15 continua. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Meu irmão, olha o que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Aqui nós já temos, aqui no Velho Testamento, falou o quê? Que Deus apareceu a Abrão e a palavra de Deus veio a Abrão. Aqui nós temos o apóstolo falando para Timóteo, você conhece as escrituras sagradas, as quais podem lhe dar sabedoria. Você conhece a palavra de Deus já, que pode lhe dar sabedoria, porque pode, se você viver essa palavra. O princípio do temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você tem um temor a Deus, você pode ter sabedoria. Que leva o quê? A salvação. Por que sabedoria leva a salvação? Porque você, com a sabedoria vinda do alto, você vai fugir do pecado. Porque com a sabedoria vinda do alto, você vai ser constrangido quando quiser pecar. Porque com a sabedoria vinda do alto, você vai andar no caminho estreito, mas é um caminho reto, e é um caminho claro, que você não vai tropeçar e vai chegar à salvação, à vida eterna. Enquanto os outros andam num caminho largo, mas que é escuro, que é tortuoso, e que ele vive tropeçando e caindo, e levantando e tropeçando e caindo, e vai bolando até cair dentro do lago de fogo depois da morte. Que leva à salvação. É de qualquer jeito, é? Não. Por meio da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Só tem esse jeito, meu irmão, não tem outro. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Ei, Satanás, possuído pelo demônio, tu que quer dizer que essa palavra aqui foi escrita por homens? Homem é tu que não tem Deus. Homem é tu que não tem o Espírito Santo de Deus. Essa palavra aqui foi escrita por homens salvos, homens inspirados por Deus. Você que não crê não é nem filho, é só criatura de Deus. Essa palavra aqui foi escrita por filhos. É como pegar qualquer homem no meio da rua e dizer, rapaz, escreva aqui sobre a vida do Carlos. Ele vai escrever o que ele ouviu falar. Ele vai escrever o que ele viu numa TV. Ele vai escrever o que alguém disse para ele. É diferente de você pegar um filho meu e dizer, escreve aí sobre a vida do teu pai. É totalmente diferente. É totalmente diferente o que vai ser escrito. Aqui o que foi escrito por filhos de Deus, não por criaturas. Então quando alguém vem com essa conversa mole para você, a Bíblia foi escrita por homens, não, negativo. Homem é você, que é criatura de Deus. Aqui foi escrito por homens salvos, filhos amados do Deus Altíssimo. Amém? Pois toda a escritura sagrada, toda, não tem uma vírgula nesse livro, que não seja inspirada por Deus. E é o quê? Útil. Tem utilidade. Não é como os livros que tem por aí, que a utilidade é quase nenhuma. É útil para quê? Para ensinar a verdade. Além de ensinar a verdade, que é o caminho da salvação, que é Jesus ou Cristo, condenar o erro.
Ai, mas não pode condenar, não. Na sociedade de hoje, então, não pode condenar, não. Não pode julgar, não. Não julgue para não ser julgado. Vai ler o versículo, rapaz. Aquele versículo está falando do julgamento hipócrita. Que aquele que fala, condena, mas por trás faz a mesma prática escondida. Não adultere e tenha um amante. Não seja glutão e morre de comer todo dia. Não roube e rouba lá atrás, escondido. Esse é o julgamento que a Bíblia proíbe, o julgamento hipócrita. E proíbe também o julgamento de eu dizer, fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu. Esse julgamento aí só Deus pode fazer, dar sentença de condenação ou de salvação. Agora, a nossa obrigação como crente é julgar comportamento, é julgar conduta, adultério é errado, homossexualidade é errado, mentira é errado, roubo é errado. Por quê? Porque não sei o que estou dizendo. É a palavra. As pessoas se acostumam com o pecado. O cara, por exemplo, aquele Mr. Catra que morreu, tinha 6 mulheres, 5, sei lá quantas eram. Não é adultério não, porque não é escondido. Todo mundo sabe e aceita coisa nenhuma. O ser humano não aceita, faz de conta que aceita. Às vezes está tão adormecido com o pecado, que passa a ser natural. E meu irmão, cuidado. Quando um pecado seu passar a ser natural para você, quando você estiver em paz, vivendo em paz, com um pecado seu, você não está em paz com Deus, e Deus não está em paz com você. Pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com Davi. Davi estava com Batseba, que era casada. Praticou sexo com a mulher casada, engravidou a mulher casada, mandou chamar o marido dela para ver se o marido dela tinha relações com ela, para esconder o pecado. O marido não quis, ele mandou matar o marido dela, assassino, adúltero e assassino. Um homem segundo o coração de Deus, estava adormecido no pecado, estava achando normal. Não faz mal não, é só um golinho, é só uma cervejinha, beber não é pecado. Não é mesmo não. Agora me diga aí, quem é que bebe para não ser para se embriagar? Me diga aí, quem é que bebe só uma para não se embriagar? Mentira, não tem esse que não bebe para não se embriagar. Ah, mas no tempo de Jesus não tinha Coca-Cola, não tinha Pepsi, não tinha refrigerante, não tinha suco de caixinha. Era o vinho que era o refrigerante ali para se alimentar. Tinha outros sucos de fruta? Devia ter, mas coisas que se estragavam com facilidade, apodrecia com pouco tempo. O vinho, como era fermentado, tinha um álcool que não apodrecia. Então não era a finalidade, não era se embriagar. A finalidade era beber, degustar, junto com o alimento. Então, essa historiazinha de que não pode falar, não pode condenar, pois está aqui. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para quê? Para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. O que é condenar o erro? O que é erro? A palavra pecado significa erro. Por quê? Porque você tem que acertar o alvo é Cristo. Quando você peca, você errou o alvo. Quem é que vive no pecado? Descrente, acha o pecado natural, acha o pecado normal. E as falhas é aquele que já é remido, aquele que crê em Cristo, aquele que não quer mais pecar, aquele que não sente mais prazer em viver no pecado. Ainda infelizmente acaba pecando, porque ainda tem um corpo corrompido. Mas aqui fala, corrigir as falhas. Ei, meu irmão, essas tuas falhas vão ser corrigidas. As minhas falhas vão ser corrigidas. Estão sendo, já foram muitas. Algumas precisou morrer e voltar para ser corrigida. E você vai precisar esperar acontecer o que para ser corrigida? Eu fico triste quando eu olho para algumas cadeiras aqui vazias e lembro de pessoas que poderiam estar aqui porque eu não tenho como saber. Só Deus sabe quem é crente e quem não é. Mas que eu creio que pode ser crente. E não está aqui, está no mundo. Não é porque está no outro ministério, não é porque está no mundo. Vão ter que esperar o quê, meu irmão? Vão ter que esperar o quê para se corrigir? Eu vinha conversando com o pastor Tiziano aqui para a igreja, e a gente chegou no assunto, não lembro agora mais o que é. Eu disse para ele, não, pastor, mas Deus lhe corrigiu antes da pandemia.
Ele espera a pandemia para conversar comigo. Vocês têm nessa igreja 3 pastores, eu, o pastor Tiziano e o pastor Carlos Paulo. O pastor Carlos Paulo nasceu na palavra. Não quer dizer que não possa ser corrigido se ele andar falhando. Mas que sirva de exemplo até para ele. Eu e o pastor Tiziano, vocês têm 2 pastores aqui que passaram por um treinamento VIP de Jeová. Passaram por uma conversinha ao pé do ouvido, dizendo: vem, filho amado, volta para cá, fica aqui, ó, que aqui é mais legal. Aí não é legal não, aí é enganando e sendo enganado. Aqui é caminho reto, aqui é luz nos pés, lâmpada no caminho, não tem tropeço não, o caminho é vida eterna. Amém? Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, meu irmão, tem uma maneira errada de viver e tem uma maneira certa de viver. A maneira errada de viver, lógico, é longe dos preceitos bíblicos. Lógico, é longe da palavra de Deus. É viver falsamente, falando em Cristo sem estar com Cristo. E a maneira correta de viver, certa de viver, é viver com Cristo ao lado, como se Jesus estivesse andando contigo. Se Jesus estivesse andando contigo, ombro a ombro, para todo lado, fisicamente, muita coisa que tu faz, tu não fazia. Ou fazia. Ora, se o pastor chegar num canto, que você estiver fazendo uma coisa, pode ter coisa que você, ao olhar o pastor, já não faz mais. Imagine o próprio Cristo chegando ali do teu lado, fisicamente, visivelmente. Por isso que a maneira certa de viver é essa, como se Cristo estivesse ombro a ombro com você. Amém? E no